Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre gravidez, parto normal, parto cesárea, amamentação e violência obstétrica. Então vamos iniciar falando um pouquinho sobre a gravidez, que é aquele processo onde as células reprodutoras feminina e masculina se unem, formam o zigoto e se fixa no útero, né? Que é o processo de nidação que eu expliquei para vocês na aula passada. Então, a partir desse momento, a partir da nidação, ou seja, da fixação do zigoto no útero, a mulher é considerada grávida, né? Gestante. Então, ali ocorreu uma gravidez que só vai ser desfeita a partir de um aborto espontâneo ou então um aborto provocado pela própria mulher, ok? Então, gente, na gravidez, a mulher ela precisa do máximo de energia, alimentação saudável possível, porque agora tudo que ela ingerir vai passar para o feto. Então essa mulher ela tem que ser preparada fisicamente, psicologicamente também, porque os hormônios eles aumentam a sua produção, alguns hormônios como a prolactina, a progesterona, aumentam a sua produção e isso mexe com o psicológico da mulher. Então ela tem que ser acompanhada psicologicamente, acompanhada também na questão de um bom médico para cuidar da sua saúde física, né, para ela saber lidar com tudo isso, né, com as emoções, com os altos e baixos da gravidez e também ter uma saúde, porque a mulher estando saudável, se alimentando direitinho, estando com os nutrientes, as vitaminas que o organismo dela precisa para sobreviver, vai ser bom para o bebê. Afinal, o bebê ele recebe tudo aquilo que a mãe dá. Então, eu acho que já é sabido, né, por vocês que a mulher quando ela está grávida, ela não pode se automedicar. Na verdade, ninguém, né, mas principalmente a mulher grávida ela só pode tomar medicamentos realmente com a prescrição, com o acompanhamento médico. Ela tem que se alimentar direitinho. Ela não pode beber, ela não pode fumar, porque tudo que ela ingerir de bom, de ruim, vai para essa criança. Então, gente, a partir do momento que a mulher ela engravida, a partir do momento que tem o processo de inidação, o que é que vai acontecer? Vai desenvolver um órgão que é exclusivo da mulher e exclusivo quando ela está grávida, que é a placenta. Eu vou pegar aqui o modelo que eu fiz para mostrar para vocês. Então, a placenta, ela se desenvolve e o cordão umbilical que vai fazer essa intermediação entre mãe e feto. Então, vejam só. O bebê, o feto, o embrião, ele se desenvolve dentro do útero. Porém, dentro do útero também se forma uma bolsa, que a gente chama de bolsa amniótica. Então, é uma bolsa transparente e dentro dessa bolsa nós temos o feto. Essa bolsa, ela é cheia de líquido chamado de líquido amniótico. Então, entendam. Deixa eu mostrar aqui no modelinho para vocês. Ó. Aqui eu tenho o útero. Dentro do útero eu tenho a bolsa. Dentro da bolsa, junto com o feto, eu tenho o líquido amniótico. Conseguiram entender? Então, tem a barriga da mãe, tem a pele, tem o útero, dentro do útero tem a bolsa, dentro da bolsa tem o líquido e o bebê está aqui dentro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha. Então, formou-se a placenta, formou-se o cordão umbilical e aqui eu tenho o bebê. A bebê no caso, né, que é uma menininha muito bonitinha. Então, ó, tudo o que a mãe comer, todo e qualquer alimento nutritivo ou não, vai ser passado para o bebê através do cordão umbilical, certo? A questão do oxigênio também.
Então, conforme a mãe vai respirando, conforme ela for absorvendo o oxigênio, esse oxigênio ele vai passar para o bebê através deste cordão umbilical. Então a placenta ela vai intermediar, na verdade, a passagem desses nutrientes, desse oxigênio, e o cordão umbilical ele vai levar para o bebê. Vocês estão conseguindo entender? Então, a placenta ela vai fazer o intermédio e aí vai ser levado através do cordão umbilical para essa criança, certo? Então, gente, a gravidez ela é dividida em 3 trimestres, né? Então, nós temos os 3 primeiros meses, depois mais 3 e mais 3. Claro que a gente pode ter uma gravidez de 7 meses, 8 meses, o bebê nascer prematuro, mas a normalidade, o normal de uma gestação é que ela dure os 9 meses, tá? Então, no primeiro trimestre, a mulher ela tem uma capacidade maior de sofrer um aborto espontâneo, uma possibilidade, na verdade, essa é a palavra, uma possibilidade maior de sofrer um aborto espontâneo, porque o feto ainda está começando a se desenvolver, muito sensível, muito delicado. Então, é até por isso, né, que algumas pessoas dizem assim, olha, não fale que está grávida agora não, espere para depois dos 4 meses, para não correr o risco, né? Tem algumas pessoas que têm esse pensamento para não correr o risco de alguém colocar olho grande ou desejar o mal e você perder essa criança, né? Então só fala depois, porque o risco de abortar, de ter um aborto espontâneo, é menor. Então, no primeiro trimestre, ou seja, nos 3 primeiros meses, a gente vai ter a questão dos hormônios progesterona e estrógeno preparando o corpo dessa mulher para receber essa gestação, né? Para conseguir sustentar, aguentar e gerar essa criança aí por 9 meses até o dia do nascimento dela. Então, a mulher ela precisa, né? O livro até aborda um pouco disso. A mulher ela precisa de todo o apoio, não só de um médico especialista, mas também de toda a família, né? Aí, nos outros 3 meses, né, do primeiro no caso, do terceiro, aliás, desculpem, do terceiro até o 6º mês, essa mulher ela já pode ter, se ela quiser, se for de comum acordo com o esposo, relações sexuais que não tem nenhum problema. Então a barriga ela já começa a se desenvolver mais, né? É a questão dos enjoos, tontura que ela sente no início da gestação, nos 3 primeiros meses, começa a diminuir. Lembrando que eu estou falando na maioria dos casos, existem casos e casos, existem mulheres que não têm enjoo, existem mulheres que passam a gestação toda enjoando, então isso difere de mulher para mulher, de organismo para organismo, estou falando assim, um padrão, na maioria das vezes o que acontece, ok? E aí nos 3 últimos meses, né, que nós temos aí a reta final, onde pode acontecer da criança nascer realmente com os 9 meses ou então antes, né, os pais ficam naquela expectativa. Então essa fase da gravidez é uma fase um pouco mais tranquila, mas também é aquela fase em que a mulher ela já sente muitas dores nas costas, muita azia, dores nas pernas, ela já está bem inchada, com os pés inchados. Tem a questão também que ela passa a urinar mais vezes. Por que, gente, que ela passa a urinar mais vezes? Eu vou explicar pra vocês. É porque eu fico procurando alguma coisa assim pra fazer a simulação. Mas enfim, eu vou usar minhas mãos, né? Que já estão aqui comigo. A gente sabe que na anatomia feminina nós temos a bexiga, que é aquele órgão que armazena a urina até um determinado momento, né? Até o determinado momento em que ela esteja totalmente cheia e tenha que ser expelida, né? Tenha que expelir a urina para o meio externo. Então aqui nós temos a bexiga e em cima da bexiga nós temos o útero. O que é que vai acontecer? Por que as mulheres, quando estão com a barriga grande, elas ficam o tempo todo sentindo vontade de urinar, né?
que é que vai acontecer? Aqui eu tenho a bexiga e aqui eu tenho o útero. Conforme a barriga vai crescendo, conforme o bebê ele vai ficando grande, o útero ele vai crescendo, crescendo, ficando pesado, pressionando a bexiga. Então, uma bexiga que aguentava isso aqui de urina, conforme o útero vai pressionando, ela vai aguentar uma quantidade menor, vai suportar, vai armazenar uma quantidade menor de urina. Então, é por isso que a bexiga enche mais rápido. Enchendo mais rápido, a mulher ela tem mais vontade de ir, né, ao banheiro fazer suas necessidades. Então, recapitulando, se a bexiga tinha esse espaço aqui, uma bexiga de uma mulher não grávida, tem esse espaço aqui, ela vai suportar bastante urina. Agora, conforme o útero ele vai pressionando, 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 então a quantidade de urina que ela vai suportar é menor. Por isso que ela vai mais vezes ao banheiro, ok? Em questão de desenvolvimento de feto, eu vou mandar um videozinho para vocês muito legal que eu vi, que mostra realmente o feto se desenvolvendo, uma imagem maravilhosa, uma legenda também sensacional, que eu acho que vocês vão entender bem o desenvolvimento do feto. E, inclusive, ele traz um pouquinho do que é o parto normal, de como acontece o parto normal, ok? Então, gente, vamos falar agora um pouquinho sobre parto. Falar primeiro do parto normal, que é o parto natural, né? Que é uma coisa assim, é algo fantástico que acontece, é um trabalho realmente de mãe e bebê, porque os médicos estão ali, enfermeira, parteira, seja lá quem for, dando assistência, né, para essa mulher nesse momento, mas o trabalho realmente é da mãe e do bebê. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou tentar explicar e eu espero que de verdade vocês entendam. Primeira coisa que vai acontecer, que vai iniciar o trabalho de parto, são as contrações. As contrações que o útero vai fazer para expulsar essa criança. Então, as contrações, elas começam em um intervalo de tempo maior e depois elas vão diminuindo o seu intervalo de tempo. Conforme as contrações, o intervalo de tempo vai diminuindo, a dor vai aumentando. Vou explicar. O que é que vai acontecer? Essa mulher ela vai começar a sentir algumas dores na barriga, né? Porque o útero ele vai começar a se contrair devagarzinho, ela vai sentindo algumas dores. Só que essas dores têm um intervalo de tempo grande. Por exemplo, eu senti uma dor agora, uma dor forte agora, aí eu vou ficar 10 minutos, por exemplo, sem sentir nada. Quando completar esses 10 minutos, eu vou sentir de novo. Aí eu passo mais 10 minutos sem sentir nada. Aí eu sinto de novo. E aí o intervalo de tempo entre uma contração e outra vai diminuindo e a dor vai ficando mais forte. Então agora eu tive uma contração mais forte, vou ficar 5 minutos sem sentir nada e vou ter uma contração mais forte. Então é basicamente isso que acontece na questão das contrações. E aí o que é que vai acontecer? Essa bolsa ela vai ser rompida. Aquela bolsa que eu mostrei para vocês no modelo que eu expliquei, ela vai ser rompida. Então aquele líquido amniótico que está ali dentro, ele vai sair. Então é fácil da mulher identificar, até quando ela vai ter o primeiro filho, dela identificar quando chegou a hora, né, do nascimento, porque ela vai ver um líquido saindo pela vagina, um líquido que não é urina, e aí ela vai entender que sim, a bolsa dela rompeu e é hora de ir para o hospital, né, ter o seu filho, ou então em casa, seja lá onde for. Então essa bolsa ela vai romper. Com o rompimento dessa bolsa, as contrações elas vão ficar um pouco mais intensas, o intervalo de tempo entre uma contração e outra vai diminuir e o útero ele vai começar a dilatar.
Então, deixa eu mostrar para vocês em um outro modelo. Então, vocês imaginem que essa tiara é um útero. O útero, ele está aqui fechadinho, ó. Ó, o útero, ele está aqui fechadinho. E aqui eu tenho a cabeça de uma criança representando a criança toda. A criança está dentro da barriga da mãe e o útero ele está fechadinho. A mãe está tendo contração, tudo direitinho. A bolsa rompeu. A bolsa rompeu, o líquido saiu e aí a mãe já chamou o marido, chamou seja lá quem for, vamos para o hospital, essa criança vai nascer. O que é que vai acontecer? Para essa criança sair, não tem como essa criança sair daqui com o útero fechado. Tem como a criança sair daqui com o útero fechado? Não, só numa cesárea. Mas de parto normal, não. O que é que acontece? Imagine que a criança ainda está aqui dentro. Ó, o útero está fechadinho. O útero está, ó, fechadinho. Mas aí ele vai começar a abrir. 1 centímetro de dilatação, 2, 3, 4, 5, até chegar em 10 centímetros de dilatação. E o que é que vai acontecer? Os médicos, o enfermeiro, a parteira, quem estiver acompanhando essa mulher no trabalho de parto, para saber com quantos centímetros ela está e para saber o momento de colocar ela na sala de parto mesmo, para ela fazer os movimentos de expulsão dessa criança para a criança nascer, ele vai ter que ver com quantos centímetros ela tá e para isso ele vai inserir os 2 dedos dentro da vagina dela. Então veja, ó, imagina que aqui é o útero e aqui é o canal vaginal. Aqui é o canal vaginal. Então ele vem com os 2 dedos, insere no canal vaginal e toca. Aqui é o exame de toque que chama. Ele vai tocar para ver quantos centímetros ela está. Quando ele perceber que ela está com os 10 centímetros de dilatação, ele vai fazer o exame de toque, vai perceber que ela está com os 10 centímetros de dilatação. Cadê minha criança? Tá aqui minha criancinha. Ó, veja. Compara a cabeça da criança com a dilatação do útero. Não tem como passar, não tem como a criança nascer. Ó, vai abrindo, abrindo, dilatando. Quando está com 10 centímetros, tem um espaço suficiente para essa criança sair. E aí tem algo mágico da natureza, algo mágico de Deus, para quem crê em Deus, para quem não crê, meu total respeito, a amizade é a mesma, que o crânio dessa criança, desse bebê, ele tem uma certa mobilidade para ajudar na passagem. Peraí, daqui a pouco eu falo. Ele tem uma certa mobilidade, ó. Tá aqui a cabecinha normal, o crâniozinho normal. Como ele tem uma certa mobilidade, ele vai diminuir de tamanho, ó, assim, ó. Vai acontecer exatamente isso para ajudar nessa passagem. Então, é por isso que quando a gente pega um bebezinho recém-nascido, a mãe da criança, né, se você for desajeitada, vai dizer, olha, cuidado com a muleira da criança. Não passa a mão na cabeça da criança, não. Cuidado com a muleira da criança. Gente, sabe o que é aquilo? Uma partezinha que tem aqui assim, ó, no útero, na cabeça, no útero, que tem aqui no crânio da criança, que você passa assim a mão, é bem molinho, bem sensível. Ali é o crânio da criança. É um buraco que tem no crânio da criança. Um buraco não, um orifício. Vamos falar de uma maneira mais científica. É um orifício, mas para quem? É porque assim, gente, quando eu vou falar essas palavras, né, científicas, eu tenho muito cuidado para para explicar o significado, porque eu sei que muitas pessoas não entendem o significado e não vão entender nada do que eu estou falando.
Então, falar orifício para uma pessoa que não sabe o que é um orifício, significa que eu estou falando grego. Então, por isso que eu gosto sempre de falar de uma maneira bem popular, porque eu tenho certeza que todo mundo vai me entender. Mas aí, orifício se assemelha a um buraco, ok? Então, tem um orifício ou um buraco no crânio realmente da criança. Pera aí. Ó, a partezinha de cima do crânio da criança tem um buraquinho. É por isso que quando você passa a mão, você sente bem sensível, bem molinho. E uma professora minha falou que se você apertar com força, é capaz de você tocar no encéfalo da criança. Então tem que ter muito cuidado mesmo, porque ele só vai fechar lá para os 6 meses, né? Depende também de criança para criança, mas ele demora a fechar, né? A ficar o crânio fechadinho, bonitinho, como é o nosso, né? Então, por que que tem esse orifício no crânio da criança? Para ajudar a fazer isso aqui, ó, e passar pelo canal vaginal e a criança nascer, vir a esse mundo, né? Então, Deus, ele realmente pensou em tudo, não deixou nada a desejar. Então, aí teve a questão do rompimento da bolsa, as contrações, intervalo menor, sendo que vai chegar um momento que não vai ter mais intervalo. Então, a mulher ela vai sentir dor atrás de dores e não vai ter aquele momento assim de dizer agora eu não tô sentindo nada. Ela vai sentir uma dor intensa e uma dor contínua. E aí sim é o momento de expulsão. Quando a bolsa rompeu, o líquido saiu, a contração aumentou, ficou contínua e ela chegou em 10 centímetros de dilatação, ela vai para sala de parto, né? Onde o médico, claro que tem várias posições que ela pode escolher, mas a mais convencional é quando o médico coloca uma perna aqui nessa perneira, outra perna aqui na outra perneira e ela fica lá toda aberta, escancarada para ter essa criança. E aí o que é que vai acontecer? Quando eu digo que é um trabalho entre mãe e bebê, é porque só os dois podem fazer alguma coisa. A mãe ela tem que fazer uma força para essa criança sair. Só que ela só pode fazer a força para essa criança sair quando o útero contrair. Então, o que é que vai acontecer? Digamos que eu estou aqui para ter um filho. O meu útero não está contraindo. Se eu fizer força agora, não vai adiantar nada, vai ser vã a força que eu estou fazendo, entendeu? Se o útero contrair e eu não fizer força, também a contração que ele está fazendo vai ser vã, não vai adiantar nada. Então tem que ser o trabalho entre o útero, o bebê e a mãe. Então o que é que vai acontecer? Quando o útero contrair, que vier aquela dor forte, o útero vai contrair, a dor mais forte vai vir, a mãe coloca força, o bebê faz a forcinha dele e aí sim o trabalho de parto acontece perfeitamente. Entenderam? Então, o útero ele contrai, ele aperta para a criança sair, a mãe faz a força ajudando o útero para a criança sair, o bebê faz a forcinha dele para sair e aí a criança nasce. Nascendo essa menina linda, ó, nasceu. O médico vem, pega a tesoura, corta o cordão umbilical. Essa criança vai pro colo da mãe. E o que está lá dentro ainda, que é a placenta, o médico simplesmente puxa. Então é assim, gente, que acontece o parto normal. Já a cesariana foi uma cirurgia que foi desenvolvida para aqueles casos em que a mulher não teve dilatação suficiente, ou a mulher ela sangrou muito, teve uma hemorragia, onde não tem condição nenhuma de ter um parto normal, então o médico ele apela pela cirurgia, pela cesariana. E aí a cesariana nada mais é do que um procedimento onde o médico ele vai aplicar uma anestesia nas costas dessa mulher e ele vai
na região mesmo, né, abdominal, pélvica, aliás, desculpa, gente, na região abdominal, onde o útero está localizado, ele vai fazer um corte. Na verdade, são vários cortes, porque são várias camadas até chegar no útero, mas ele vai fazendo vários cortes e aí ele vai abrir aquele útero, ele vai tirar aquele bebê, depois ele vai ponteando todas as camadas que ele cortou, coloca um curativozinho e a mulher ela fica se recuperando da cirurgia, enfim, a criança nasce, né? Mas aí, gente, por mais que a cesariana ela seja uma cirurgia que veio para salvar a vida da mãe, do bebê ou de ambos, as mulheres hoje em dia elas optam por pagar para ter um filho dessa maneira porque ela sabe que ela não vai sentir dor. Porém, tanto no parto normal quanto na cesariana, nós temos prós e contras. Prós é algo positivo e contras algo negativo. O lado bom do parto normal é que a recuperação é muito rápida. Então, a mulher ela teve um filho hoje mesmo ou então amanhã, dependendo de como foi o parto, ela já está andando, fazendo suas atividades, cuidando do bebê de forma ativa. E o lado ruim são realmente as contrações, as dores que ela sente. Já a cesariana tem um lado cômodo, que ela não vai sentir dor alguma, porém tem a questão da recuperação, que é muito mais devagar, é muito mais dolorosa, porque assim ela não vai sentir dor para ter. Mas a cirurgia fica um pouco dolorida, ela tem que passar de 2 a 3 meses de repouso, tendo cuidado com os pontos, tendo uma série de cuidados. Ela vai demorar um pouquinho para voltar às atividades normais dela. Então, o mais indicado ainda pelos médicos é o parto normal, apesar de tudo, gente. Apesar de tudo, o mais indicado é o parto normal, né? A cesárea ela só é realmente indicada quando há riscos, né, para a mãe ou para o feto. E falando agora um pouquinho para fechar sobre violência obstétrica, você que está me assistindo, que vai crescer e talvez vá ter um filho, né? Você menina ou você menino, que talvez tenha também um filho, né? E vá acompanhar a sua esposa, ou então alguém da sua família está grávida, gente, informação nunca é demais, é sempre bom saber. Violência obstétrica é algo que ocorre muito, infelizmente ainda ocorre muito esses dias, né? Na nossa atualidade que não deveria ocorrer, ocorrem, que pode ser uma violência física ou uma violência psicológica. Então, aquelas frases ditas por médicos ou enfermeiras que muitas mulheres já escutaram, como por exemplo, por que você está reclamando? Por que você está gritando? Na hora que você foi fazer seu filho, você não estava achando ruim e agora está achando. E isso é um tipo de violência obstétrica, ok? A questão assim do médico, do enfermeiro, do profissional de saúde ficar empurrando, forçando a barriga da mãe para fazer com que a criança ela nasça mais rápido e deixar a barriga da mãe muitas vezes com hematomas é um tipo de violência obstétrica. O médico querer impor uma cesárea a todo custo porque ele não tem paciência, não quer perder tempo esperando as contrações se desenvolverem, a dilatação se desenvolver no tempo da mulher, no tempo do organismo da mulher, é um tipo de violência obstétrica. O corte que o médico ele faz na vagina da mulher para que essa criança que está tendo um pouquinho de dificuldade de sair, que ela vai sair, né? Porque no trabalho de parto, quando a mulher ela faz a força, muitas vezes o feto ele vem e depois ele volta. Vem e volta, mas uma hora ele vai sair, né? Isso é normal. Só que tem médicos que não têm paciência e aí querem acelerar o processo e fazem, às vezes, um corte sem autorização da mulher. Esse corte, às vezes, é necessário? É necessário. Mas, às vezes, não tem necessidade e o médico vai e faz esse corte sem uma conversa prévia para perguntar se ela, se for o caso de fazer o corte, você me autoriza a fazer? Eu posso fazer esse corte? Não pergunta
e simplesmente faz, é algo muito invasivo, é um tipo de violência obstétrica, entre muitas outras, né? Às vezes impedir da mulher ter um acompanhante ali no momento do parto, alguém de sua confiança, também é considerado. E violência obstétrica é crime, você pode denunciar esse médico, claro, com testemunhas, né? Você pode denunciar porque você está sofrendo, como o nome já diz, uma violência. Então, fiquem atentos, não deixem que as pessoas que vocês amam passem por isso, porque é algo que realmente traumatiza, né? Essa mulher, um momento tão especial da vida dela, ser marcado por algo que não deveria acontecer. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E se ficou alguma dúvida, pode me perguntar, né? Como sempre, estou disponível. Só que não mandem áudio, mandem digitando, porque o meu celular, eu estou com uma dificuldade muito grande de gravar e escutar áudios que mandam para mim. Então digitem a pergunta que eu responderei. Então, gente, é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até a próxima aula. Tchau!